trabalho nosso, profissional, não devia ser desgastante, não devia ser estressante. Ao contrário. É um local que deveria servir para revigorar fisicamente e espiritualmente, né? E vontade de voltar no próximo dia. Tudo é regido pelas leis imutáveis, leis divinas, inclusive os pensamentos e atos dos homens. Quando nossos pensamentos e ações são construtivos e benéficos, e estão em conformidade com as leis do cosmos, facilitando o plano evolutivo, né? Então somos felizes e prosperamos. Mas quando contrariamos as leis, somos de pouca utilidade para nós mesmos e para Deus, visto que suas leis são absolutas. Quando a nossa atitude mental está em desacordo com as leis, sofremos e pouco pode ser feito por nós. Mais importante é esse assunto que nós vamos conversar hoje. Realmente existe uma outra grande força trabalhando. Tudo que é humano, ele tem limite. O máximo do humano, perante parte divina, o espiritual, não é nada. Influência tão assim fantásticas, né? E que vários autores já estão falando, não como Deus, mas como universo, como cosmos, como a natureza e assim por diante. Mas no fim vem do mesmo lugar. Então eu fiquei pensando assim, né? Puxa vida, que coisa interessante. Mesmo que a gente tenha a capacidade, né? Porque a capacidade do homem, né? É tudo limitado, né? Capacidade de visão é limitada. A partir de um certo número de quilômetros, nós não enxergamos mais. Um navio, né? Ele sai do porto, navios enormes, né? E você vai navegando. Aí nós ficamos olhando, e vai navegando, vai diminuindo o tamanho, né? Não é? Chega uma hora que ele some, né? Então nossa visão, nossa percepção é pequena. Nossa inteligência também é limitada. A ciência hoje está falando em inteligência espiritual, que ainda não chegou essa inteligência, né? Mais profunda. Assim como nossa capacidade de raciocínio também. Pode ser o homem mais inteligente do mundo, ele tem limite. Então essa força que existe na natureza, né? Por que não conseguir aliar, né? A tudo que vocês fazem, que nós fazemos, né? Para que os resultados sejam realmente bem maiores ou até inesperados. Portanto, né, eu tenho falado nos cursos, né? Nosso grande exercício é procurar unir a força do homem à força de Deus, à força do cosmos, força do universo, seja como for. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é para dar os primeiros passos para fazer essa ligação. Né? Ligação com Deus, ligação com antepassados e assim por diante, para poder chegar lá um dia. Por exemplo, o plano de vida de cada um, pessoal, familiar e também empresarial. Morkichi Okada, né, ele ensina uma coisa que nós exercitamos bastante, né? Espírito precede a matéria. É uma lei da natureza ensinada por Morkichi Okada. Então, o que ele fala quando fala sobre espírito precede a matéria? Ele diz que quando nós definimos, pensamos, no mundo espiritual, já existe aquilo que nós queremos realizar no mundo material. O mundo material
é apenas o efeito. A causa é o mundo espiritual. E é verdade, né? Arquitetos, engenheiros, autores, compositores, né? Quase todas as atividades. Tudo que ele consegue fazer é a manifestação de tudo que ele pensou. Então, mentalmente, ou no caso, mentalmente, né? O homem consegue projetar tudo isso. Mas quando ele começa a projetar, ele alcançando o mundo espiritual, né? Então fica gravado. E assim o mundo espiritual também começa, vamos dizer, entre aspas, conspirar para a realização de todos os objetivos. Incrível que pareça. Lógico que precisa preencher algumas condições. Quando nossos pensamentos e ações são construtivos, em primeiro lugar, e benéficos, segundo, né? E estão em conformidade com as leis dos cosmos, facilitando o plano evolutivo, então somos felizes e prosperamos. A intenção tece o tapete do universo. Primeira etapa, então, é pensamento. Mas eles têm que preencher esses requisitos, né? Que sejam o quê? Benéficos, né? Eu sempre coloco assim, né? Que seja bom, que esteja de acordo com a vontade de Deus, ou da humanidade, seja de como for, né? Em primeiro lugar, atender esse requisito. Segundo lugar, aquilo que eu vou fazer, eu vou oferecer, seja bom para o próximo. Quer dizer, tem que beneficiar. Então, o benéfico que fala aqui é exatamente isso. Que seja útil para as pessoas. Que faça as pessoas felizes. Né? Querer bem-estar para as pessoas. Né? Então, são coisas benéficas para as pessoas. Em terceiro lugar, que seja bom para mim também. Senão, é inviável. Atualmente, o raciocínio como funciona? Hein? Bom para mim. Primeiro ele vai ver, vou ganhar dinheiro, quanto eu vou ganhar, não quer nem saber. A fábrica nem sabe se o produto que vai oferecer vai ser conveniente para o consumidor. Aí ele, antigamente era assim, martelava com publicidade e marketing, né? Hoje não é assim que funciona mais. Mudou, viu? Não funciona mais esse tipo de lançamento de produto. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus, desejos, né? Vontade do próximo, que são nossos clientes, ou fornecedores, ou clientes, ou estudantes, os alunos, né, no caso da escola. Né? Então, sim, já está atendendo o quesito básico. Né? Lógico, para poder também conseguir aceitar e entender, tem que entender uma outra coisa. Né? Missão do homem. Todo mundo sabe qual a missão? Ajudar a construir um mundo diferente. Mundo melhor, né? Ou paraíso, como muita gente fala. É uma coisa, parece utópica, né? Não é tanto não, viu? Nós viemos cumprir essa missão. Missão de ajudar a construir um mundo ideal. Então já tem uma referência. Hoje as empresas não têm quase referência. Algumas têm, a maioria não tem. Se perguntar assim, qual a missão da empresa? Muitas empresas não têm. Qual a filosofia da empresa? A maioria não tem. Hoje eles estão criando, viu? Estão divulgando e tornando instrumento do quê? De conquista de confiança das pessoas. Então hoje eles falam muito em filosofia, visão e missão. Eles colocam muito, até estão divulgando nos jornais, nas revistas. Hoje uma referência até para selecionar as melhores